E aí, primeirão, tudo bem com vocês? Passada aí a nossa P1, né? Espero que vocês tenham tido um desempenho legal aí, que vocês tenham conseguido usar aquilo que vocês estudaram para fazer a prova. Espero também que vocês tenham identificado aí na prova questões que vocês já tenham estudado, né? Pelo menos questões similares a elas, essa foi a minha intenção, e que a prova tenha tido um tempo razoável aí para vocês fazerem. Como eu tenho dito com frequência durante as aulas, né? Você tem que se preparar para a prova, né? Não é porque a gente está nesse regime aí online, né? Nessa modalidade à distância, que você pode chegar na prova sem se preparar nada, né? Você vai procurar todas as informações na hora da prova. Dessa maneira, evidentemente, você vai acabar concluindo que houve pouco tempo para realizar a prova, tá? Então, o pessoal que estudou, que se preparou, que assistiu às aulas de exercícios, né, as videoaulas, enfim, o pessoal que estudou, comenta aí para mim o que achou da prova, né? Quer dizer, todo mundo pode comentar o que achou da prova, mas o pessoal que estudou especificamente, comenta comigo o que achou do tempo. Dava tempo de fazer, ficou apertado, o tempo deu de sobra, ficou mais ou menos dentro do que a gente esperava. Comenta aí para eu saber mais ou menos o que vocês acharam aí, para assim eu poder organizar, né, as próximas atividades aí que vão rolar. Tranquilo? Outra coisa importante, gente, não se precipite. Quando você for ver a correção, não é porque está escrito ali modelo A que necessariamente aquela questão caiu para o primeiro A, certo? Normalmente está assim. As questões do modelo A estão no primeiro A, as questões do modelo B, primeiro B, e as questões do modelo C no primeiro C. Mas, na verdade, elas podem estar embaralhadas, tá? É o modelo da questão, né? É o modelo não necessariamente da turma. Então, são vários modelos, e esses modelos são embaralhados aí nas turmas. Então, confere antes de você ficar desesperado com o resultado que não bateu com o seu, confere se os dados eram dados da sua prova mesmo, tá? Senão dá um desespero aí em outras provas anteriores, né? Vira e mexe alguém me escrevia, aí Epifa, o meu deu 12, eu tenho certeza que estava certo, e na sua resolução comentária você falou que dava 15, daí eu ia lá olhar, né, a pessoa viu a solução da questão que não era a questão da prova dela, então de fato ela estava certa, né, mas só que eu também estava certo. Ela simplesmente se enganou em qual prova era a prova dela, né? Quer dizer, qual questão era a questão da prova dela. Legal? Vamos lá então? Questão 1, modelo A. Uma das atrações mais populares nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio 2,5 metros e a massa do conjunto motocicleta-pessoa 300 quilogramas. Supondo que a moto da figura, enunciado, chegou ao ponto A com velocidade de 4 metros por segundo, o que se pode afirmar que acontecerá com ela? Justifique. Se a massa do conjunto fosse 400 quilogramas, de que forma seus cálculos do item A seriam modificados? Explique. É uma questão que a gente trabalhou lá na dinâmica do movimento circular. Na aula de exercícios eu dei bastante ênfase a essa questão aqui. E depois, na aula de segunda-feira, eu acabei revisando aí com vocês esse assunto aqui e praticamente dei a resposta, né, entre aspas, pelo menos o caminho aí de como se resolve esse tipo de exercício, que é um exercício bastante importante dentro desse assunto. Por isso eu dei bastante ênfase. Então, espero que vocês não tenham tido dificuldade para fazer, tá? Eu apresento uma solução aqui bem formalzinha, ó. No ponto A, o que eu sei? Eu sei que eu tenho ali peso apontado para baixo e força normal também apontado para baixo, né? O peso está aqui assim, né, da moto. E como o apoio está em cima da moto, então a força normal também está para baixo, conforme discutimos aí nas aulas teóricas. Só que para eu ter a velocidade mínima, lembra disso? Eu preciso ter a força normal também mínima. Ou vice-versa, né? Quando eu estou na velocidade mínima, eu tenho pouquíssimo contato com o apoio. E se eu sei que eu tenho pouco contato, eu sei que eu também tenho pouca velocidade, né? A ida e a volta valem aí de maneira igual. Claro que na prática você tem primeiro a velocidade e depois a força normal, tá? Mas na teoria eu posso pensar nos dois. Força normal tendendo a zero indica para a gente que esse carinha é zero, portanto, se a normal fosse igual a zero, o peso seria igual à força resultante. Como a normal é quase igual a zero, então o peso é um pouquinho menor do que a força resultante, tá? E aí, então, igualando o peso a mg e força resultante centrípeta igual a mv quadrado sobre 2, corta a massa, V tem que ser maior do que a raiz de RG, então raiz de 2,5 vezes 10, 5 metros por segundo. E aí você fala, Epifa, eu estudei a teoria, eu fiz os exercícios de movimento circular e eu já sabia
que a velocidade que eu tenho que ter lá em cima, para não cair, né, a velocidade mínima, é raiz de RG. Posso usar? Pode. Se você já estudou a teoria, poderia usar. Lembra que a gente viu na aula de segunda-feira? A velocidade mínima aqui embaixo tem que ser raiz de 5 vezes RG, e a velocidade mínima lá em cima, simplesmente raiz de RG. Tá? Então, a velocidade tem que ser maior que 5. Mas esse exercício falava que a pessoa, né, que o motociclista, chegou lá em cima com velocidade 4. Ele precisa ter uma velocidade no mínimo igual a 5. Com 5 ele está no limite, né? Então, se for maior que 5, ele está mais tranquilo. Mas ele chegou com 4, portanto, a moto não completa o loop e cai, infelizmente. Tá? E o item B, eu pergunto o que vai acontecer se a massa fosse alterada. A gente já viu várias vezes, né? Mas aqui, mais uma vez, que a massa não interfere, né? A massa é cortada no cálculo, portanto, não mudaria nada. Tá? Se a massa fosse maior ou menor, continuaria exatamente igual. Beleza? Já no modelo B, galera, é o mesmo enunciado aí, só que o raio vale 4,9 metros. E a pergunta é, determine a velocidade mínima. Determine o V. Então não tem uma moto aí, eu não quero saber se ela vai cair ou não vai. Determine o V. E o B, mesma pergunta. Se a massa fosse alterada, o que aconteceria? Tá? Então vamos lá. Fazendo a mesma solução aqui, ó, tudo igualzinho. No final lá você vai encontrar a raiz de RG, só que o raio vale 4,9, então a velocidade é 7 metros por segundo. Né? Maior que 7 é a resposta mais ideal. Mas V igual a 7, obviamente eu aceitaria também numa boa. E o B, mesma coisa, a massa não é levada em conta. No modelo C, mesmo esqueminha, só que agora a massa vale 200, como a gente já sabe, não muda em nada. O raio vale 6,4, tá? Eu quero saber de novo a mínima velocidade e se a massa for alterada, o que vai acontecer? Tudo igualzinho, tá? E aí vai dar raiz de 64, 8 metros por segundo, e no item B não vai mudar nada. E para o modelo D, mesmo esqueminha, né? Só que agora eu falo de novo. Suponha que a moto chegue lá com 6, tá? O raio vale 2,5. O que vai acontecer? Então vai lá, você foi lá, aplicou tudo igualzinho, calculou que a velocidade mínima é 5. Então, normal, se ela chegar com 6, beleza, ela completa o loop normalmente, tá? Beleza? E aqui não tem item B, tá? O modelo D só tem uma pergunta. Tranquilinho? Bora para a questão número 2? Vamos lá. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal em movimento retilíneo e uniforme, sob a ação das forças indicadas na figura. Essa figura aí, espero que vocês tenham reconhecido, era um dos exercícios do livro, tá? Determine o trabalho realizado pela força de atrito e pela força resultante, então, WFAT e WR, considerando um deslocamento ΔS igual a 5 metros. O que mudaria nesse problema caso o movimento não fosse retilíneo e uniforme, tá? Que foi destacado lá no enunciado. Vamos lá. Trabalho do FAT menos FAT ΔS. O FAT vai valer 40, porque o movimento é retilíneo e uniforme. Então, se o F é 40, dado aqui, ó, o FAT tem que ser 40 também. Tá? Então, menos 40 vezes 5, menos 200 joules. E o trabalho da resultante é 0, já que a força resultante é 0, porque se trata de um MRU. Tá? O que mudaria se o movimento não fosse retilíneo e uniforme? Bom, se não fosse, nós não conseguiríamos relacionar o valor de FAT com o valor de F. Então, não daria para dizer que é igual. Desse modo, a força resultante também não seria 0. E se a força resultante não fosse 0, eu precisaria calculá-la. E para calculá-la, eu precisaria da massa e da aceleração, né? Resultante igual a MA, por exemplo. Né? Ou precisaria das duas velocidades, enfim. Precisaria encontrar algum caminho que não temos aí nos dados, né? Algum caminho que não é possível pelo que nos foi fornecido. Então, se não fosse movimento uniforme, em outras palavras, estaríamos lascados, né? Teríamos problemas aí. Mas, felizmente, era um movimento uniforme. Eu comentei com vocês aí, rolou até umas chamadinhas orais, né? Perguntas aí sobre isso. Muitos conseguiram responder satisfatoriamente. E aí eu acho que quem estava atento às aulas aí não teve dificuldade em responder esse item B. Tá bom? Maravilha? Modelo B, mesmo esqueminha, tá? Bonitinho igual aí, movimento uniforme de novo, a força continua valendo 40, só que o ΔS vale 2 metros e eu estou perguntando o trabalho da força F e o trabalho da resultante. No item B, qual é a relevância de sabermos que o movimento é retilíneo e uniforme? Quer dizer, a mesma pergunta anterior, só que elaborada de uma maneira diferente, né? Com outras palavras, digamos assim, tá bom? Então, trabalho da força F é F ΔS, 40 vezes 2, 80 joules. Trabalho da resultante, 0, porque se trata de um MRU. Qual é a relevância? Nos garantir, por exemplo, que a força resultante é 0 e
que o F é igual ao FAT, né? Que o FAT é igual ao F, caso precisássemos usar. No caso desse exercício, a gente acabou não usando o FAT para nada, a não ser, assim, de maneira indireta, para a gente saber que a resultante é igual a zero. Maravilha? Modelinho C, gente, mesmo esqueminha, só que agora a força vale 50, o ΔS vale 2, e eu quero saber o trabalho da força F e o trabalho de FAT, tá? Além do item B, que eu quero saber a relevância do fato de termos um MRU, tá? Mesmo esqueminha, então, F ΔS vai dar 100 joules, e trabalho do FAT menos FAT ΔS menos 100 joules. Nesse caso, eu não perguntei o trabalho da resultante, tá? No item B, mesmo esquema dos anteriores. Garante que a resultante é zero, né? Que a resultante é nula e que F igual a FAT, ou FAT igual a F. Beleza? Tranquilinho? Modelo D, finalmente, mesmo esqueminha dos outros, só que agora a força vale 100, e no item A eu quero saber o trabalho dessa força com um deslocamento de 5 metros, e o item B, a mesma pergunta dos anteriores, né? A relevância de sabermos que é um MRU, tá? Então, para o item A, F ΔS vai dar 200 joules, e para o item B, a mesma resposta dos anteriores, né? Saber, por exemplo, que a resultante é nula, né? Assim, a força F é igual ao FAT. Especificamente para esse modelo, né? Para essa questão aqui, era mais importante sabermos que é MRU pelo fato de, assim, a gente ter certeza que a força F é constante, né? Caso não fosse um MRU, se eu tivesse um FAT constante, então talvez a força F fosse variável, e aí não poderia usar a fórmula. Então, qualquer uma das duas respostas aí é plenamente aceitável aqui para o item B, tá bom? O importante era que você soubesse identificar o que é um MRU, qual é a importância dele para um exercício desse tipo aqui. Aí, conseguindo identificar isso no enunciado, já está ótimo, já é um ganho aí, um sinal que você já aprendeu uma parte importante aí da matéria. Tranquilão? Vamos para a questão 3? Modelo A, um corpo de massa 140 gramas, inicialmente repouso, é submetido a uma força resultante, paralela à superfície de apoio, representada pelo gráfico. Determine a velocidade do bloco após percorrer 5 metros e B, explique por que não podemos usar a fórmula, ou F ΔS ou F ΔS cosseno, para a determinação do trabalho neste problema. Vamos lá então, no item A? Então, item A. Lembrando que trabalho é numericamente igual à área sob o gráfico, está aí o nosso gráfico. Essa figura é um trapézio, portanto, base maior 5 mais base menor 2 vezes altura 8 dividido por 2, encontrei 28 joules. E agora usando o velho e bom teorema da energia cinética, o TEC, certo? 28 vai ser igual a massa, que é 140 gramas, portanto, 0,14 quilogramas V quadrado sobre 2. E aí, multiplicando lá o 28 por 2, vai dar 56, dividido por 0,14, dá exatamente 400. Então, V igual a 20. Né? Quando você olha de cara aquela massa ali, 140 gramas, pode dar um susto, né? Mas ela foi adequadamente escolhida para a resposta final da bonitinha, né? 20 metros por segundo. Beleza? E o item B, por que não pode usar a fórmula? Simplesmente porque a força é variável, né? Então, como a força é variável, eu tenho que usar a área sob o gráfico. No modelo B, gente, a gente tem a mesma questão, né, praticamente, só que a massa aí vale 2,24 quilogramas. Então, quem pegou o modelo B também pode ter tomado um susto, né? Nossa, Epifa, que massa feia, né? Mas calma lá que vai ficar bonitinho no fim, tá? Daí no item A eu pergunto o trabalho realizado pela força F nos 2 metros iniciais. Então, muita atenção a isso. E no item B, a velocidade do bloco após percorrer 5 metros, tá? Então, vamos lá. Para o item A, trabalho é numericamente igual à área, como são os 2 metros iniciais, é só fazer 8 vezes 2, 16 joules. E no item B, trabalho é numericamente igual à área, só que agora é nos 5 metros, então tem que fazer a área toda, tá? Então, fazendo a área toda, 28 joules, e aí aplicando o TEC, né, teorema da energia cinética, 28 vezes 2 é 56, dividido por 2,24 dá exatamente 25, simpatiquinho, né? Gerando aí pra gente um V igual a 5 metros por segundo. O modelo C, mesmo esqueminha, só que um gráfico um pouco diferente, agora é só um triângulo, né? Massa 1 kg, determina a velocidade do bloco após percorrer 9 metros, e no B, explique por que não podemos usar a fórmula, para que no modelo B essa pergunta não caiu, né? Tá? Então vamos lá. Trabalha numericamente igual à área, é um triangulinho, então base vezes altura sobre 2, 18 joules. Beleza. TEC, apliquei. 2 vezes 18, 36, V quadrado igual a 36, V igual a 6. Maravilha. Item B, por que não pode usar a fórmula? Porque a força é variável. Beleza? Modelinho D, olha que bonitinho. Meio quilograma, determina a velocidade do bloco após percorrer 2 metros. Então, você vai lá,
trabalha numericamente igual a área, 16 joules. TEC nele, 16 meio V² sobre 2, 16 vezes 2 dá 32, dividido por meio dá 64, então V igual a 8 metros por segundo. Nesse aqui não tinha A e B, esse aqui só tinha essa pergunta direta. Maravilha? Belezinha? Partiu questão 4, então? Vamos lá, modelo A. Uma máquina ergue com velocidade constante um objeto de massa 500 kg a uma altura de 3 metros em 2 segundos, num local onde G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que a potência teórica, a potência total dessa máquina é 20.000 watts. Dado um HP igual a 750 watts, determina a potência útil da máquina em HP. Vamos lá para a solução? Então, item A, quero saber a potência útil. Potência útil é trabalho sobre tempo. Quem realiza trabalho aí é a máquina. Como o objeto, né, sobe com velocidade constante, nós podemos concluir que a força que a máquina faz é igual ao peso, em módulo, né, evidentemente. O peso vale 500 vezes 10, né, 5.000 newtons, portanto, a força que vai deslocar esse objeto por 3 metros também é igual a 5.000, tá? Então, ali no trabalho eu vou ter força vezes altura, 5.000 vezes 3 dividido por 2, dá 15.000 dividido por 2, 7.500 watts, e aí uma regrinha de 3, né? 1 HP 750 watts, XHP 7.500, vai fazer a gente concluir aí que basta dividir os 7.500 por 750, 10 HP é a resposta do item A. Para fazer o B, rendimento, aplicação direta aí de equação. Rendimento é potência útil sobre potência total. A potência total foi dada lá no enunciado de 20.000 watts, então 7.500 dividido por 20.000 dá 0,375, 37,5% é o rendimento dessa máquina. Beleza? Aí tinha um segundo modelo que eu já chamei direto de modelo D, tá? Uma máquina ergue com velocidade constante um objeto de massa 100 kg a uma altura de 3 metros em 2 segundos, num local onde G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quero saber direto a potência dessa máquina, tá? Então, para a solução, potência é trabalho por tempo, força vezes altura. O objeto aí tem massa 100 kg, né? Portanto, 1.000 newtons de peso. Como sobe com velocidade constante, a força tem que ser igual ao peso em módulo. 1.000 vezes 3 dá 3.000 dividido por 2, 1.500 watts. E acabou essa prova aí, modelo D. Beleza? Bora então para a última questão da prova, questão 5. Um corpo de massa 1 kg é abandonado de uma altura H do ponto A, como mostra a figura. O bloco desliza ao longo de uma superfície e colide no ponto C com uma mola, parando completamente no ponto D. Desprezando quaisquer forças dissipativas, julgue cada afirmativa a seguir, justificando as que considerar erradas. Tranquilinho? Vamos lá? No ponto B, o corpo possui apenas energia potencial gravitacional. Não. O ponto B está abaixo do ponto A, certo? O ponto B está abaixo do ponto A. Portanto, ele tem menos energia potencial gravitacional que ele tinha no ponto A. Se ele tem menos potencial gravitacional, para onde foi essa energia? Para energia cinética. Portanto, no ponto B, ele tem também energia cinética. Afirmativa 1, errada. Legal? 2. Imediatamente antes de C, o corpo possui sua velocidade máxima. Parece bom, hein? No ponto A, ele tem só potencial gravitacional e aí ele começa a transformar essa potencial gravitacional em cinética. Quando chegar aqui no plano, ele zerou a energia potencial gravitacional dele. Como aqui ainda ele não tem energia potencial elástica, porque ele não encostou na mola, toda essa energia potencial está na forma de energia cinética. Portanto, de fato, ele tem sua velocidade máxima. Tá? Questão 2, né? A afirmativa 2 está correta. 3. No ponto D, o corpo possui energia potencial elástica e potencial gravitacional. Nananina não. No plano, ele já não tem energia potencial gravitacional. Quando ele colide aqui com a mola, a energia cinética dele vai se transformando em potencial elástica, potencial elástica, potencial elástica, potencial elástica, potencial elástica, até que o ponto D é o ponto de compressão máxima, né? Ele diz que está parando completamente no ponto D. Portanto, aqui no ponto D, ele só tem energia potencial elástica, não tem gravitacional. Ficou errada, certo? Então, 1 e a 3 estão erradas. Eu esperava que vocês conseguissem justificar justamente essas duas aí. Beleza? Tranquilinho? Para o modelo D, mesmo esqueminha, só que agora eu tenho apenas duas afirmativas, né? No ponto B,
o corpo possui energia potencial gravitacional e cinética. Agora está certo, no ponto B. Ele tem menos potencial gravitacional porque parte desta energia foi transformada em cinética. Está correta. 2, no ponto D, o corpo possui energia potencial elástica e potencial gravitacional. Não, acabamos de discutir, né? No ponto D, ele está no plano aqui, né? No referencial igual a zero, portanto, toda a energia potencial gravitacional dele sumiu, certo? Ele não tem essa energia. Beleza? Show de bola? Bom, galera, essa foi a nossa prova. Como eu disse, espero que vocês tenham tido um bom desempenho aí, mas caso não tenham tido, não é para entrar em desespero, né? Temos recuperação aí pela frente, vamos estudar com calma, tranquilinho, rever os principais conceitos aí, para aí sim recuperar esse conteúdo, poder seguir normalmente aí estudando física na sequência do ano, né? Um ano bem estranho aí, mas tamo junto. Beijo para todo mundo. Fui.